Você pode ver que a questão 8 traz um texto em português, você fala, uau, esse eu quero ler. Mas, calma, vai para a pergunta antes, você vai ver que nem precisava ter lido o texto assim. Olha só, a pergunta é, the best translation for, e daí ele te dá um trecho em português. As it appears in the main text is, e ele te dá 5 opções de tradução. Essa frase, que é o homem nunca se contentou em apenas ocupar os espaços do mundo, aparece na primeira linha do texto. Então, o título é História da Pintura, História do Mundo, e começa assim. O homem nunca se contentou em apenas ocupar os espaços do mundo, sentiu logo a necessidade de representá-los, reproduzi-los em imagens, formas, cores, desenhá-los e pintá-los na parede de uma caverna, nos muros, e continua. Então, é isso que esse trechinho inicial que a gente precisa traduzir. O que você vai fazer? Ficar quebrando a cabeça, fazer a sua tradução e depois achar ela nas alternativas? Não, a gente vai olhar para cada uma das alternativas e ver aquilo que se encaixa melhor com a versão que a gente tem em português. Então, vamos dar uma analisada nessa frase em português primeiro. Olha só, o homem nunca se contentou em apenas ocupar os espaços do mundo. Primeira coisa que a gente tem para essa questão aqui é repara que, em português, a gente tem esse substantivo no singular, com um artigo, só que quando eu falo o homem nunca se contentou em blá blá blá, eu tô falando de um homem específico? Não, eu tô me referindo à humanidade, certo? Ao homem, à raça humana, humanidade. Ou seja, esse termo aqui, ele é bem geralzão. E por que isso é importante? Porque em inglês, quando a gente quer falar da humanidade, do ser humano e tudo mais, e a gente quer usar a palavra man, a gente vai usar ela no singular, sem artigo nenhum. A gente vai usar ela assim. Lembra, se eu colocar um E aqui, isso vira homens. Com A, homem. Tá, então significa que se eu disser man, desse jeito, com A, ou seja, no singular, sem artigo nenhum, eu vou estar me referindo ao homem, à raça humana, à humanidade no geral. Então, para esse caso, nessa frase, a gente não vai colocar artigo nessa palavra aqui, tá? Porque se eu colocar the man, por exemplo, a man, eu vou estar especificando alguma coisa, ou falando de um homem que eu não especifiquei, mas vou estar falando de uma pessoa específica. Mas a gente quer o termo geral. Tudo bem? Então, primeira análise que a gente fez é essa. Segunda análise. O homem, a humanidade, nunca se contentou em apenas ocupar os espaços do mundo. O que esse nunca se contentou está dando pra gente? Se a gente fosse desenhar esse nunca se contentou numa linha do tempo. Repara, isso é o agora, now. Significa que desde que a humanidade é a humanidade, até agora, o homem nunca se contentou em apenas ocupar os espaços do mundo. Ele quer, enfim, fazer artes, de acordo com o texto. Entende que a ideia desse nunca se contentou, ela está expressa desse jeito numa linha do tempo? É uma coisa que se deu início no passado, mas continua. O homem não se contentou no passado e continua não se contentando a apenas ocupar espaços no mundo. Ok, então esse seria o desenho? Seria. Esse desenho parece com que desenho de linha do tempo, de que tense, que a gente tem discutido muito nas últimas aulas? Present Perfect, então fica com isso em mente. Os tempos perfeitos, principalmente o Present Perfect nesse caso. Legal. Acho que essas eram as análises que a gente tinha que ter feito para conseguir achar a alternativa correta. Então, vem comigo aqui o seguinte. Man... Ah, não, faltou mais uma coisa. Uma coisinha só. A gente tem o verbo contentar, certo? Nunca se contentou. Que é content, em inglês. Ele pode ser, na verdade, um verbo ou um adjetivo, assim. I am content, eu estou contente, feliz, ou de se contentar. Então, deixa eu escrever aqui o adjetivo ou o verbo. Repara na alternativa A, que está escrito assim, man
never contented himself in just occupying space in the world. Never contented. A gente está usando content como verbo. Qual que é o problema? Quando a gente quer usar isso aqui como verbo, a gente usa dessa forma. Content yourself with something. Então, repara que se você quer usar essa palavra como verbo no inglês, você precisa usar dessa forma, com o reflexivo e com with. Volta para a alternativa A. Man, tá certinho, man, singular, sem artigo. Never contented himself, até aqui tá tudo bem. In just occupying space of the world. Não, teria que ser with. Man never contented himself with just occupying space. Tá entendendo? Então, essa alternativa A a gente já descarta porque o verbo content exige with. Por que há uma explicação? Por quê? Porque sim, é a regência dele. Então, a alternativa A a gente já descarta por conta disso. B, repara. The man never were content only to occupy space in the world. Então, qual que é o problema aí? Olha só, a gente tem um artigo e man no plural. Já o man no plural já nem vem com artigo, daí já tem um artigo aí. Tá tudo errado, a gente já discutiu isso e viu que o correto seria man no singular, ou seja, com A, sem artigo nenhum. Então a gente já descarta também essa alternativa B. C. The man never contented himself by just occupying space in the world. Aqui, dois erros. Primeiro, the man. Ok, aqui está escrito man com A, mas a gente já viu que não vem artigo nenhum na frente dele, porque man está como termo geral. Quando a gente usa uma palavra com termo geral para se referir a uma coisa geral, a gente não usa artigo. E depois, olha só, contented himself by. Não, teria que ser contented himself with, que a gente já discutiu isso. Vamos pular a letra D e vamos para E. Men have never been contented in only occupy the space of the world. Problema aqui, olha só, men com E, ou seja, está no plural, homens, mas não é isso que a gente quer. A gente já discutiu que para se referir à humanidade, o termo geral, a gente usa men no singular. Ok? Então a gente fica com a alternativa D e olha só como ela tá bonitinha. Man has never been content to just occupy spaces in the world. Então, o homem nunca se contentou em apenas ocupar espaços no mundo. Repara que ele usou man aqui, no singular, sem artigo. Has been é o nosso... Isso, has been é o nosso present perfect, que a gente discutiu aqui, que é justamente essa imagem. Aí você fala, Ana, mas não tem o content with, não tá errado? Na verdade, não. Por quê? Esse has been é o meu verbo e content é o complemento. Ele nunca esteve contentado, digamos. Então, isso aqui não está agindo como o verbo. Ele não está sendo conjugado. Não é o content que está sendo conjugado, mas é o verbo to be. Por isso virou has been, ok? Então, a gente fica com a alternativa correta. Então, repara que para a gente resolver essa questão, você não saiu fazendo a tradução sozinho e depois olhou para as alternativas. A gente olhou para a frase em português, fez uma análise das palavras, enfim, do que teria que ser, mas a gente já foi direto olhar nas alternativas, tá? Não precisa ficar quebrando a cabeça sozinho, usa as alternativas de base já.